Você acha que essa mentalidade de gabiru, a gente pode dizer que é cultural no nosso país mesmo, assim, essa coisa do jeitinho brasileiro? O brasileiro, ele quer fazer as coisas, ele quer dar certo na vida, ele quer conquistar, mas ele vai pagar o preço que for, ele vai derrubar quem ele achar que tem que derrubar. Pensando um pouco mesmo ali na parte do tênis, mas aplicando no dia a dia, você acha que isso é uma mentalidade nacional? Infelizmente nós não temos espírito de comunidade. Isso é impressionante o que você falou, porque, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, aí você visita uma igreja ou um museu, aí você chega lá e fala assim, mas como é que mantém isso aqui? Caríssimo. Não, isso é doação. E você? Não, eu sou voluntário, eu não ganho nada não. Né? Eu trabalho o dia inteiro e à noite né? Eu venho aqui, quer dizer, há um espírito de comunidade, de pertencer, de pertencimento. Nós não temos isso. Nós não temos comunidade. É isso que nos falta, é isso que faz um país se desenvolver. Para o empreendedorismo, para os negócios, para a empresa, é importantíssimo o espírito de comunidade, o que a gente chama de capital social. E sim, o gabiru é o desviante, é o cara que, né, ele incorpora o individualismo exacerbado. Né? E ele não se importa muito com o entorno, com o objetivo do grupo. Entendi. Né? Só a visão dele. A visão dele. Então, o gabiru é assim, uma figura sociológica universal, vamos dizer assim. Você falou até como você descobriu. Sobre empreendedorismo. Eu ia perguntar, o que é ser empreendedor hoje em dia? Tá. Empreendedor é alguém que transforma, inovando e gerando coisas boas para a coletividade. Esse empreendedor pode estar em qualquer área. O empreendedor não é somente quem abre uma empresa, mas ele pode ser empregado, pode ser religioso, pode ser funcionário público. A dona de casa? Dona de casa. É alguém que inova oferecendo coisas boas. Transforma o mundo. Pode ser alguém que gera paz. O Mandela é um grande empreendedor. Né? Ele gerou um bem inestimável para a humanidade. Né? Então, o empreendedor hoje, esse conceito transbordou da empresa para todas as atividades humanas. Então, a gente pode entender que o empreendedor é alguém que transforma, gerando coisas novas e boas, eticamente. E coisas boas, valores positivos para a coletividade. Não é um cara que só pensa nele, no próprio bolso ou em si mesmo. Ele pode até ter um resultado que vá contemplar o seu bolso, mas não é a motivação principal. Não é o objetivo, não é eu me enriquecer. Né? Eu vou me enriquecer e isso é bom, um país rico é feito de pessoas ricas. Né? A gente tem esse problema com a riqueza, mas nós temos que estimular a riqueza ética, mas principalmente o empreendedor é alguém que gera coisas boas para a coletividade. Ou seja, ele não é um gabiru. Ele não é. Agora, você veio de um ambiente acadêmico, né? Imagino que você deve ter tido grandes desafios ali para incultar esse princípio na cabeça dos seus alunos, né? Verdade, infelizmente. Porque o mercado secular diz exatamente o contrário do que você está falando aí, né? Olha, tanto é assim que eu sempre pergunto, eu trabalho muito com sonho. Né? Eu defino o empreendedor como alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. O sonho aqui é a concepção de futuro. Alguém que sonha, concebe o futuro, mas não só isso, que busca transformar esse sonho em realidade. Né? E eu pergunto aos jovens universitários, qual é o seu sonho? A maioria diz, o meu sonho é passar num concurso público. Né? Quer dizer, nada contra o serviço público merece os melhores cérebros do país, mas os jovens vão lá, os jovens brilhantes, eles querem se aposentar aos 23 anos, aos 22 anos. E eu pergunto aos adolescentes, né, qual é o seu sonho? Eles me dizem, eu quero aposentar. Eles já não querem nem fazer concurso. Ele nem começou a trabalhar, mas ele já quer aposentar. Quer dizer, nós temos a cultura do não trabalho. Né? Não trabalhar é legal. Não suar o corpo, a mente, não se dedicar é legal, é bacana. Quer dizer, isso está na base da nossa... né? E o nosso sistema educacional, quer dizer, ele é contra, ele inibe profundamente o potencial empreendedor. Nós temos o potencial empreendedor que é inibido pela escola e pela família. Né? Você vê as crianças entram criativas, toda criança é empreendedora. Ela entra na escola, né, aos 3, 4, 5 anos e com o passar do tempo a sua capacidade de criar, a sua criatividade baixa a ponto de quase inexistir. O que você está falando aí retratou um pouco um fato que aconteceu dias atrás, quando o MEC resolveu fechar vários cursos, né,
cursinhos pré-vestibulares, mostrando exatamente a falta de qualidade deles, cursos que não passaram na aprovação do MEC. A gente vê as faculdades aí tirando notas baixíssimas na avaliação do MEC. A gente vê o Brasil, embora a nossa educação básica teve aí uma melhora, um ganho, mas no cenário mundial a gente também está super defasado, está lá nas últimas posições, dentro dos 65, se não me falha a memória, nós estamos nos 58. Quer dizer, isso tudo refletindo o que você está falando. O nosso sistema educacional vai meio que neutralizando o poder de criatividade do ser humano. Olha, o empreendedorismo me fascina porque o foco do empreendedor é o ser humano e não alguma tecnologia desgarrada do ser humano. Né? As ciências são assim, nada contra a ciência, é isso mesmo. Mas o empreendedorismo, ele mergulha no ser humano. E no ser humano, o que é mais importante no ser humano dentro de um processo educacional? É a descoberta do talento. Não existe nada mais importante, mas a escola não trata disso. Nós passamos uma vida inteira, né, sem saber qual é o nosso real talento, a não ser por acaso. Muitos de nós... É verdade. A gente... Por isso tantas crises, até quando você vai decidir qual a profissão que você... Qual vestibular até que você vai seguir. Pois é, porque o caminho, o fluxo é o inverso. O empreendedor, o empregado, ele pergunta, ele olha para fora de si, para o mercado e diz, onde é que eu vou me encaixar? Aí ele vê uma caixinha quadrada, ele ajeita, encolhe daqui, né? e entra naquele buraco. O empreendedor não faz essa pergunta, ele pergunta, qual é o meu sonho? O que eu quero ser? O que o mundo tem para me oferecer para eu conquistar aquilo que eu quero? Não, ele é diferente, ele pensa assim, o que eu vou criar? O empreendedor é alguém que cria o futuro. O economista vender para fora. Ele cria, ele cria o posto de trabalho. Né? Ele imagina um futuro e cria esse futuro. O administrador, o economista tenta prever o futuro, Rapaz, o empreendedor cria. Você me remeteu à Bíblia, que nós, enquanto um canal cristão, a gente está sempre ponderando com a palavra de Deus. Você me remeteu a um texto de Romanos, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vai falar assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está falando aí, eu vendo seu olho brilhar, falando sobre empreendedorismo, me remeteu ao Criador, a Deus, né? Que imagino que Deus deve ficar invocado com a gente quando a gente mata os talentos e dons que Ele dá para a gente. A gente não acredita na gente mesmo. Deus, Ele acredita na gente, fala, vai que você vai conseguir, e a gente não acredita na gente. A gente deixa as coisas do dia a dia minimizarem o nosso potencial. O sistema educacional está nessa encruzilhada, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Nós estamos começando a desconfiar que é mais importante do que saber dominar um tema qualquer é desenvolver os próprios talentos, a criatividade, né, a ousadia, né, a capacidade de assumir riscos, de tolerar incertezas, né, de ousar. Quer dizer, essa é a verdadeira educação. Né? Os instrumentos, as ferramentas aos quais a gente dá muita importância não são o centro. Eles são periféricos. Né? O mais importante é a forma de ser. E o empreendedor é alguém que é visto, que é reconhecido pela sua forma de ser e não exatamente pela forma de fazer. Quer dizer, os métodos podem variar, mas você tem que ter o seu posto de criatividade disponível para utilizar qualquer método que tiver à mão. Qualquer. Exatamente. Você tem que ser criativo, audaz, você tem que ser corajoso, você tem que arriscar em qualquer âmbito.